Olá, meus amores piscianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de junho. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Piscianos, sejam bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E para todos vocês que quiserem ver os outros signos do vosso mapa, Sol e Ascendente, também recomendo, pois muitas vezes as mensagens vêm aqui se complementando umas às outras, ok? Por isso, vamos lá. O que nós temos aqui? Qual é a energia presente, predominante para os piscianos no mês de junho? Energia predominante, acontecimentos importantes para os piscianos no mês de junho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Peixes, junho. Começamos com 3 de paus. Piscianos, mês de junho. O Hierofante, ou Papa. Peixes, mês de junho. Cavaleiro de Copas. Piscianos. 2 de ouros. E por último, para os piscianos, Rainha de ouros. No final do deck, 8 de ouros. Ok. Piscianos. É engraçado que eu vejo aqui uma situação um pouco... Não tô vendo assim nada de errado, nada de difícil, nenhuma dificuldade física, nenhuma dificuldade objetiva ao longo desse mês, mas eu vejo uma certa tensão burocrática. Ou seja, existe aqui alguma questão, pode ser em relação ao trabalho, relação à justiça, em relação a matrimônio, em relação a alguma coisa que envolva questões judiciais, alguma coisa que envolva questões burocráticas que precisam de ser resolvidas. Esse 3 de paus aqui pode estar falando para algumas pessoas, isso aqui não é para todo mundo, gente, mas para alguns piscianos aqui, há aqui uma questão tipo de processo, ou uma questão assim, que você vai precisar de provar a sua inocência, ou provar que você está fazendo as coisas bem feitas. Interessante, viu? Mas assim, eu não vejo você se sentindo desesperado, desesperada, porque eu vejo você pleno, porque você sabe que não tem nada a dever, nada a temer aqui. Mas é um pouco chato. Tanto é que a gente tem aqui 8 de ouros, 2 de ouros, Rainha de ouros. Pode ser alguma situação no trabalho, viu? Pode ser que algum conflito no trabalho. Pode até ser, gente, nossa, eu tô vendo aqui tantas questões. Pode até ser que você descubra que há alguém no seu trabalho que tá desenvolvendo alguma coisa por você, algum sentimento por você. No entanto, pode ser que você já esteja aqui num relacionamento, ou que você já esteja com alguém, e isso causa uma certa tensão, uma coisa assim um pouco estranha no ambiente de trabalho. Pois. Mas vamos aprofundar, porque isso daqui me parece fofoca das boas. Ai, gente, tô brincando, tá? Mas é muito aqui uma questão burocrática, é uma questão muito formal. Te atinge no pessoal, só que não é nada que você tenha poder ou domínio sobre, é algo que tá além de você. O máximo que você pode fazer é esperar ou tentar fazer a sua parte para que isso não te prejudique de alguma forma. Pode até ser você desenvolvendo algum sentimento aqui por alguma pessoa com quem você trabalha, alguma atração. Isso causa um certo conflito, porque você pode estar aqui num relacionamento, pode ser casado, casada, ou outra pessoa pode ser casado, casada.
E, gente, eu tô falando muito isso porque, assim, esse 3 de paus, principalmente nesse deck, ele tem muito essa questão do... O 3 de paus em outros decks fala sobre esse avanço, fala sobre os passos necessários para atingir um determinado caminho. Nesse deck aqui, é algo além. É quase como se houvesse aqui uma barreira invisível entre aquilo que é visto e aquilo que não é visto. Aí eu vou falar assim, pode ser que haja aqui uma questão envolvendo terceiras pessoas. Mas é algo assim bem burocrático mesmo. É uma situação burocrática. Uma situação burocrática. Mas vamos abrir um pouco mais. Que situação é essa? O que está acontecendo aqui com o Pisciano no mês de junho? Que situação é essa que está acontecendo com o Pisciano no mês de junho? Que problema ou situação eles têm que resolver ao longo do mês de junho? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o 3 de paus? 8 de espadas. O que é o hierofante? Roda da fortuna. O que é o cavaleiro de copas? 3 de copas. Gente. O que é o 2 de ouros? 6 de copas. E o que é a rainha de ouros? O imperador. Reforçando a ideia de questões burocráticas, viu? E como não podia ser, 2 de copas no final do deck. Ai, gente. O que vocês estão fazendo aqui? O que tá acontecendo na vida de vocês? Porque realmente tá aqui um babado, viu? É assim, nessa segunda tiragem, algo me ficou bastante evidente. Para alguns de vocês, existe aqui uma situação que é recordar o passado. Alguma pessoa do passado que pode voltar a entrar em contato, ou você voltar a ver essa pessoa, ou saber dessa pessoa do passado, que com quem você ainda tem alguma ligação, e isso te faz remexer em memórias e sentimentos que pareciam já arrumados e afinal não estão. Por isso a gente tem aqui uma roda da fortuna debaixo do Papa. Isso é muito forte, gente. É do gênero... Pode ser até que para algumas pessoas que você esteja num casamento, tenha se casado, e do nada acontece alguma coisa que te faz repensar completamente esse casamento. Ou em questão de um trabalho, você investiu a sua carreira para se dedicar a uma determinada empresa, e por causa de uma situação aqui, de uma terceira pessoa, tudo pode mudar. E assim, a gente tem aqui 2 vezes número 3. E aqui, principalmente, o 3 de copas fala muito sobre terceiras pessoas, triângulos amorosos. E veio aqui debaixo do cavaleiro de copas. Por isso que reforça aquilo que a gente acabou de falar. Cada um vai estar num caso, gente. Mas a energia geral é essa. Existe uma questão burocrática que... Uma questão formal... que vai ser colocada em xeque, vai ser colocada em pauta. Contratos de trabalho, questões judiciais, casamento, divórcio, essas coisas, sabe? Algo aqui dentro das questões burocráticas vai sofrer aqui uma grande alteração. Agora, por quê? Cada um vai viver uma situação, mas para alguns é você se envolvendo com outra pessoa, ou o seu parceiro se envolvendo com outra pessoa, alguém se apaixonando por você no trabalho, ou uma reconexão com alguém do passado. Que a gente tem aqui o 8 de espadas debaixo do 3 de paus, fala muito sobre memórias de fantasmas do passado, memórias de coisas que ficaram para trás. E o 6 de copas aqui, tanto é que o 6 de copas é alguém olhando para um túmulo de uma situação, né, que já foi, que já passou. E esse 6 de copas vem debaixo de um 2 de ouros. Ou seja, essa troca, se for alguém do passado, ela é recíproca. Porque é recíproca,
ela se torna forte muito facilmente. E aí, tudo pode mudar. E assim, gente, debaixo da Rainha de Ouros, o Imperador, que fala novamente de questões sobre autoridade, questões burocráticas, questões judiciais. Alguém pedindo um divórcio, alguém se despedindo, alguém te despedindo, você recebendo Atenção, olha só, isso... Tô recebendo tanta informação, por isso filtrem, gente, filtrem bastante aquilo que vocês acham que é pra vocês. Pode até acontecer que alguma situação de você receber uma intimação por assédio, por exemplo. Porque eu vejo aqui um conflito que vai influenciar a parte burocrática e a parte judicial do seu comportamento e da forma como você está em sociedade. Sim. Enfim. Não falei que tinha muito babado? Tinha muita fofoca? E um 2 de copas aqui no final do deck, né, gente? Que fala novamente daquela questão que a gente tava falando. Por isso, cuidado se você está se envolvendo com alguém fora do casamento, ou se você está se envolvendo com alguém dentro do ambiente de trabalho. Às vezes você até é uma pessoa solteira, mas está no ambiente de trabalho e a sua empresa não aceita relacionamentos entre os colaboradores. Isso pode gerar algum problema no futuro. De qualquer forma, eu vejo que não é algo que vai te prejudicar. Pode até ser que seja assim algo tenso para lidar, mas essa situação vem para te tirar de algo que já estava morno, que já estava acabado. Olha, debaixo do 2 de copas, um 4 de copas, e debaixo do 8 de ouros, um 4 de espadas. Debaixo do movimento, debaixo dessa tensão, existe muita estagnação. Por isso, essa situação vem para te tirar dessa estagnação, para te tirar dessa mesmice. Abalando as estruturas mesmo de verdade. Abalando as estruturas. Pode ser que você encontre alguém. É aquela coisa, né? Pode ser que você encontre, por acaso, na rua, alguém que você já não vê há muito tempo, alguém com quem você teve alguma coisa no passado, e essa conexão volte de uma forma bem forte pra você, e isso traga aqui uma grande confusão, te fazendo colocar em pauta tudo aquilo que você decidiu na sua vida. Principalmente aqui em questão de casamentos, contratos, julgamentos. Se houver questões relacionadas à guarda compartilhada, guarda de filhos, também pode ser que haja aqui alguma questão relacionada a isso. Que vai mexer com as suas estruturas, viu? Só que, como eu te digo, eu não vejo isso te levando à dor e ao sofrimento. Eu vejo isso te libertando, na verdade. Mesmo que seja uma situação tensa para se lidar, mesmo que seja uma situação difícil, eu vejo isso como uma solução que você não sabia que queria. Ok, e o que mais? Qual é o conselho, mensagem, coisas que os piscianos precisam de ficar atentos aqui ao longo do mês de junho? E situações, eventos que os piscianos precisam de ficar atentos ao longo do mês de junho? Gratidão, meus irmãos, gratidão.
que é o 3 de paus com o 8 de espadas? A lua. Pois é. O que é o papa com a roda da fortuna? Ui, caíram duas. O mundo com 10 de ouros. Meu Deus do céu, gente. Eu já vou falar. O que é o cavaleiro de copas com 3 de copas? Cavaleiro de espadas. O que é o 2 de ouros com 6 de copas? 5 de ouros. E o que é a rainha de ouros com o imperador? 3 de espadas. 6 de espadas no final do deck. Gente, é só repetindo e repetindo e repetindo aquilo que a gente já falou. E essa coluna aqui, o Papa, Roda da Fortuna, o Mundo e o 10 de Ouros, a carta do 10 de Ouros é a carta da família e o Mundo é a carta da conclusão. Existem aqui casos de divórcio, existem aqui casos de separação, mas também existem casos de casamento. Mas são coisas assim que movimentam muita coisa, sabe? Movimentam muitas pessoas envolvidas nessa situação. Ou seja, pode ser que você ou outra pessoa já tivesse casado ou casada e por causa dessa situação agora vai ter que haver uma separação e tal, a situação burocrática com filhos, que se houverem. É, gente, tenso. E assim, debaixo da rainha de ouros e do imperador temos aqui um 3 de espadas, 3 de paus, 3 de copas e 3 de espadas. Para algumas pessoas existe aqui casos de traição, existe aqui casos de mágoa e de dor em uma das partes, a parte que foi, né, traída. Por isso, se você for essa pessoa, tenta evitar se envolver ou evitar piorar mais a situação do que já está. Tenta ser clara, falar a verdade daquilo que está acontecendo para que a situação não piore. Debaixo do 3 de paus e do 8 de espadas temos aqui a lua. Pode ser que para alguns de vocês descubram isso ou tenham uma intuição sobre isso através de um sonho. Outros são pessoas que estão se conectando a um nível espiritual com alguém do passado ou com alguém em outra dimensão que você não conheceu ainda. Mas atenção, isso é só para aqueles que já estão em outros níveis de consciência. Algumas pessoas aqui sentem que conhecem alguém que nunca conheceram. Isso fica muito forte, te faz tomar decisões muito, muito gigantes, muito gigantescas mesmo na sua vida. Mas existem aqui algumas ilusões que precisam ser superadas, principalmente aqui, ó. Pode até ser aqui uma situação no seguinte: pessoa X sonha que o parceiro ou a parceira tá traindo e isso faz a pessoa levantar uma dúvida e vai descobrir que realmente é verdade. Pode ser também as duas situações, entende? Confie na sua intuição, tá? A sua intuição, ela não tá errada, não. Há aqui uma situação bem drástica que pode vir a acontecer, principalmente a partir do mês de junho. Debaixo do cavaleiro de copas. O 3 de copas é um cavaleiro de espadas. Ou seja, é romancezinho, alegria, e do nada a gente tem aqui um corte. Temos aqui uma descoberta, temos aqui uma informação, temos aqui algo de rompante que chega e tipo, o quê? Debaixo do 2 de ouros e do 6 de copas temos aqui um 5 de ouros. Esse 5 de ouros está me falando sobre escassez. Existe algo aqui que está desequilibrado no seu momento atual. E por esse motivo, você pode voltar a sentir uma vontade de se reconectar com o passado. Novamente,
não é à toa. Se você tá sentindo isso, é porque existe alguma coisa do outro lado também que pode estar ressoando na mesma frequência. E às vezes, gente, atenção, não levem essas leituras de uma forma literal. Não achem que realmente está alguém te traindo, o seu parceiro. Não pensem assim. Olhem para todos os detalhes daquilo que você está vivendo, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando. Aquilo que você tem vindo antes de vir a essa leitura. Porque existe aqui uma troca que está em desequilíbrio. Existe aqui uma troca que está em desequilíbrio. Por isso, pode ser num contexto de um relacionamento, pode ser num contexto profissional, num contexto de trabalho, pode ser num contexto judicial até, alguém que vai te fazer, por exemplo, alguém te processa por alguma coisa, por algum motivo, e esse processo não é justo, não é algo que você fez, ou não é algo que realmente é verdade, não é algo que é totalmente verdade, pelo menos não da forma como a outra pessoa diz que é. Porque há aqui uma situação que precisa ser reequilibrada. E para outros, atenção, tanta coisa. Existe também aqui uma questão que é algo do passado que não está finalizado. Se existe algo do passado não finalizado, a partir desse mês você vai sentir um chamado muito forte para resolver isso. 6 de espadas com o sol no final. Eu vejo você saindo dessa situação em busca do seu sol, em busca da sua iluminação. Por isso é que eu digo, gente, mesmo que a situação seja tensa, eu vejo como algo que te liberta, algo que você não sabia que queria. Você não sabia que era isso que você precisava. Entende? Mesmo que a situação seja um pouco conflituosa, às vezes é aquilo que é necessário. É aquilo que é necessário para você conseguir dar a volta por cima, para você conseguir tomar a decisão que você queria ter tomado antes, mas faltava coragem. Que mensagem forte! Ok, e o conselho final do Osho? Qual é o conselho final do Osho? Qual é o conselho final do Osho? Eu não sei porque, eu tenho a sensação que a gente já tem visto muitas vezes leituras assim para peixes. Me confirmem aqui nos comentários, porque eu realmente já não me recordo. Mas eu acho que isso já tem aparecido já algumas vezes para peixes. Talvez não seja algo novo. Ok. Conselho final do Osho para os piscianos. Conselho final do Osho para os piscianos. Gratidão. Gratidão aos irmãos. Conselho final para os piscianos no mês de junho. Ok. Temos aqui 3 de ouros, a carta da orientação. 4 de espadas, a carta do adiamento, e 4 de paus, a carta da participação, e a morte, a carta da transformação no final do deck. Gente, eu acho que muito dessa situação aqui é resultado de empurrar com a barriga. Uma situação que já era para ter acabado, que já era para ter tomado um outro direcionamento, um novo rumo já há algum tempo, e você tem procrastinado, tem deixado para depois, uma decisão para tomar depois. Eu vejo aqui como se... Você tá vendo aqui que tem aqui uma pessoa olhando para essa direção, não é? E uma pessoa olhando para trás. Eu vejo que até hoje você tá sempre tentando olhar para trás, tentando remediar, tentando segurar as pontas, tentando fazer as coisas darem certo. Só que agora já não dá mais. Você tenta se libertar aqui de uma vez por todas. Que você já tá muito estagnado há muito tempo no mesmo lugar. É que os seus guias estão te tirando desse lugar. Estão te mostrando aquilo que é para você. Estão te mostrando um lugar melhor, maior para você. Por isso temos aqui uma transformação. Temos assim, debaixo da transformação a gente tem aqui a carta do Ás de Espadas, que é consciência, e a carta da Roda da Fortuna, que é a mudança.
transformação gigante mesmo. É você mudando, recordando, despertando. Para algumas pessoas tem aqui um despertar, que te faz entender que não dá para continuar onde você está, não dá para continuar do jeito que você está. As coisas precisam de mudar. Você precisa de lutar por você, lutar por aquilo que te faz feliz. Meu Deus. Ok. Agora vamos ver qual é a mensagem do tarô dos gatos. Qual é a mensagem do tarô dos gatos para os piscianos? Pois é, gente. Sejam honestos com o que vocês sentem, com aquilo que passa no coração de vocês, que aí as coisas ficam mais fáceis. Quando a gente tenta fingir, quando a gente tenta se iludir achando que nós estamos nos movimentando em direção a algo bom e correto só porque aquilo que é certo aos olhos da sociedade, aí você se nega. Bom, o que mais? Qual é a mensagem final do tarô dos gatos para os piscianos? Qual é a mensagem final dos felinos para os piscianos no mês de junho? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mensagem final dos piscianos para o mês de junho. Saiu a carta do 10 de paus e no final do deck o cavaleiro de paus. Eu vou ler para vocês. O 10 de paus diz o seguinte: está passando por um momento difícil e cansativo. Depois de muitas batalhas, nas quais conquistou os desejados paus, você está ficando sem forças e com medo de que as suas patas colapsem sobre todo este peso. A responsabilidade das escolhas feitas no caminho para a vitória pesa sobre si. Mas, apesar do cansaço, lembre-se de que este momento representa o ápice do seu sucesso. Para aliviar a carga e evitar ficar sobrecarregado pela situação, identifique as suas prioridades e dedique sua atenção ao que é realmente importante. Não desista agora, já completou todas as provas e a meta está próxima. Nem vou acrescentar nada. Vamos ver o que está aqui no Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus corre rápida e entusiasticamente em direção a novas terras, prontas para serem conquistadas, tal como um verdadeiro líder da matilha. Os seus dentes afiados seguram um bastão poderoso e, concentrado na sua alma, está o poder esmagador do fogo. Uma energia formidável emana desta figura exuberante. É um felino engenhoso e a sua presença traz mudanças e movimentos rápidos. As suas ações são cheias de paixão, mas a sua imprevisibilidade reflete um crescimento pessoal que ainda não terminou. Enfrente os desafios com determinação e otimismo, mas tenha sempre os riscos em conta. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Se vocês não conhecem ainda o nosso curso, o Método 369, ou o nosso curso de reprogramação mental, as nossas consultorias, meditações, os links vão estar aqui na descrição, tá bom? E a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.